Olá, queridos e queridas amantes da egiptologia! Hoje eu queria começar uma série. Na verdade, essa série já tinha sido pedida lá no meu canal do YouTube há muito tempo atrás. Lá quando eu comecei a pedir ideias sobre o que vocês queriam falar. E eu vou ser bem sincera, eu fiquei com uma leve preguiça porque ela vai dar um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que vai ser interessante. Até porque eu tenho um público bastante feminino por causa da minha área de dança, né? Mas vamos lá. Essa minha série vai ser voltada, pensada pra gente falar um pouquinho. Obviamente, gente, aqui os meus vídeos, eles estão sendo pensados para ser curtos e objetivos. A gente não tá falando de forma muito aprofundada. Mas, quem sabe mais pra frente a gente aprofunde algumas coisas. A gente quer falar um pouquinho sobre as rainhas. E por que rainhas? Quando a gente fala de Egito Antigo, muita gente tem a ideia de que o Egito, ele é um país, Egito Antigo, né? Ele era muito diferente dos outros países. E a gente está falando desse conceito de país também, é um conceito bem complicado para a Antiguidade, né? Mas era uma comunidade, uma sociedade na Antiguidade que era bem diferente de algumas sociedades da Antiguidade com relação à visão do feminino, né? E, de fato, a gente vê que existem certas coisas que as mulheres no Egito Antigo podiam fazer que certas sociedades na Antiguidade não poderiam fazer. Tanto que existe uma famosa citação de Heródoto no livro 2, em que, nas viagens dele, né, o livro 2 é o livro em que ele descreve o Egito, ele fala, né, que tudo no Egito é o contrário, que o homem faz as coisas de mulher e as mulheres fazem as coisas de homem. E por que, né, ele vai ter essa visão? Porque ele vai ver que mulheres, né, no Egito fazem certas coisas que na sociedade grega não são bem vistas das mulheres fazerem. Pois bem, só que quando a gente começa a estudar de fato o Egito Antigo, a gente vê que existem sim questões dentro da sociedade egípcia que são sim tem um viés machista, né? Se a gente for ver nesse sentido, talvez machista não seja a melhor expressão, mas que existem certos cargos, existem certas coisas que não são para mulheres. E no caso do faraó, isso é algo que é indiscutível. O cargo, a palavra faraó, né? E todos os simbolismos que estão ligados a isso são símbolos masculinos. E aí o que a gente vai ver quando a gente encontra, por exemplo, mulheres que vão se tornar, e aí a gente chama, né, mulheres faraó, é que essas mulheres vão se utilizar de símbolos masculinos para se legitimar. E aí vai depender muito do período que a gente está estudando, e a gente vai ter que, quando a gente estuda cada um desses casos, a gente vai ver que são pouquíssimos casos em que as mulheres tiveram essa função de faraó, e no período que elas tiveram essa função de faraó, foram períodos muito curtos e períodos bastante específicos, contextos históricos bastante específicos, em que você não tinha, então, um herdeiro masculino para suprir esse cargo. E aí elas tinham que suprir esse cargo, na maioria das vezes vai ser essa situação, né? Elas vão ter que tomar essa decisão, tomar, né, a frente do cargo de faraó. E aí quando a gente vê a representação, o simbolismo faraônico, todo ele é masculinizado. Existem, por exemplo, aquela barba, uma barba, né, esticadinha assim, que é um símbolo relacionado ao faraó, que você vai ver mulheres, como no caso da Hatshepsut, que ela vai se utilizar desse simbolismo enquanto ela está no governo dela. Mas a gente vai, então, qual vai ser a minha ideia aqui nessa série? Falar um pouquinho sobre mulheres que foram faraós, que tiveram esse cargo de faraó. Então a gente não vai falar das rainhas em si, a gente pode até depois que falar de mulheres faraós, a gente ir para as rainhas, e aí sim, o cargo de rainha é bem diferente, porque a rainha, ela é a consorte do faraó, e aí sim, ela tem uma função dentro da religiosidade egípcia, porque a religiosidade egípcia ela é sempre dual, né? O raciocínio filosófico egípcio, né? A filosofia egípcia e a filosofia e religiosidade egípcia, ela tem uma ligação muito grande com o duo, sempre existem duas complementaridades. Então o faraó ele sempre tem a complementaridade da mulher, que é a rainha, né? E é sempre a grande consorte. Isso também não quer dizer que ele não vai ter outras mulheres. Na verdade, todos os faraós vão ter várias mulheres que vão ser as suas consortes reais, né? Mas existe uma que é a grande esposa real, que vai ter vários tipos de funções dentro da sociedade, dentre elas funções religiosas, né? Então, assim, a rainha, ela tem uma função. O faraó é outra coisa, né? E aí, no nosso próximo vídeo, a gente começa falando de, obviamente, uma das mais famosas e talvez uma das mais controversas, que é a rainha e também faraó Cleópatra. E a gente fica por aqui então. Hoje foi a parte teórica e aí a gente fala então da Cleópatra no próximo vídeo. Até mais, gente!